Como é bom estar na presença do Senhor, como é bom adorar a Deus, como é bom se derramar na presença do Senhor. Eu quero convidar você que está aqui, você que está em casa, a abrir comigo no livro de Neemias, capítulo 7. Neemias capítulo 7, versículo do 1 ao versículo 4. Neemias capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 4. Amém? Se você já achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Neemias, capítulo 7, versículo de 1 ao versículo 4. Sucedeu mais que, depois que o muro fora edificado, eu estou lendo na versão ARC, ok? Almeida, revisada e corrigida. Sucedeu mais que, depois que o muro fora edificado, eu levantei as portas, e foram estabelecidos os porteiros, e os cantores, e os levitas. Eu nomeei a Hanani, meu irmão, e Ananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus mais do que os outros, mais do que muitos. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Oremos. Pai santo e amado, louvado e exaltado seja o teu nome. Aqui estamos, Senhor, porque sabemos que não há outro lugar melhor para estarmos do que na tua casa. E aqui estamos com o nosso coração aberto, para que o Senhor venha ministrar as nossas vidas, para que o Senhor venha trazer a revelação, as verdades que precisamos. Senhor, aqui estamos, Senhor, nessa condição, como vasos em tuas mãos, para que o teu nome seja glorificado, que o Senhor cresça e eu diminua. Eu me escondo atrás da tua cruz. Fique à vontade, Senhor. Fique à vontade neste lugar. Vem fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós repreendemos nesse lugar toda e qualquer ministração contrária à palavra do Senhor. Toda ministração das trevas nós repreendemos sobre esse lugar, na autoridade do nome de Jesus. Ao sairmos daqui, toda a retaliação do inimigo também repreendemos, em o nome de Jesus, sobre você que está na sua casa, você que nos acompanha através dessa live também. Toda e qualquer ministração das trevas, toda e qualquer retaliação do inimigo, nós repreendemos sobre a sua vida, em o nome de Jesus. A igreja diz amém e amém. Nós temos ministrado aqui sobre o tema reconstruindo os muros, e hoje especificamente nós vamos falar sobre 4 prioridades a serem estabelecidas após a edificação dos muros. 4 prioridades a serem estabelecidas após a edificação dos muros. Glória a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos como igreja do Senhor, como corpo de Cristo. Glória a Deus por isso.
Que o Senhor estabeleça sobre nós governo e direção, para continuarmos firmes vivendo os propósitos do Senhor, para esse tempo que se chama hoje. Pensar sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém nos ajuda a entender que existe um processo de edificação que Deus deseja fazer em cada um de nós, em nossas vidas. A edificação, edificações dentro de uma reconstrução de muros espirituais. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus deseja fazer edificações na sua vida, dentro de uma reconstrução de muros espirituais. Sem a devida reconstrução dos muros, Jerusalém não poderia ser restabelecida. Suas casas estavam expostas. A interferência externa maligna era iminente. Aprendemos na reconstrução de Neemias a sistemática do reino de Deus: separar para edificar. Aprendemos isso na reconstrução dos muros de Jerusalém. E essa separação se dá através dos muros espirituais que Deus deseja estabelecer em cada uma de nossas famílias. Neemias, como nós falamos aqui, temos falado, gera a reconstrução dos muros em oração. Tudo acontece no mundo espiritual primeiro. O seu firme posicionamento espiritual o mantém vivo e constante, mesmo diante de investidas malignas contrárias. E mesmo depois que Neemias avança, mesmo depois que ele consegue reerguer os muros de Jerusalém com o envolvimento do povo, ele entende que precisava estabelecer algo extremamente importante, fundamental, para manter os muros firmes e proteger a cidade. Neemias se preocupa com 4 coisas, com 4 prioridades, que precisam ser estabelecidas após reconstrução dos muros. E nós vemos elas, 3 delas, no primeiro versículo de Neemias 7. E a primeira delas, nós identificamos aqui como vigilância. E foram estabelecidos os porteiros. A cidade de Jerusalém foi restabelecida com muros de proteção fortificados ao seu redor. E só era possível o seu acesso através de suas portas fortemente estabelecidas. 12 portas. Cada uma delas tinha uma função na cidade. Neemias se preocupou com essas portas que davam acesso à cidade de Jerusalém. O que ele faz? Ele estabelece porteiros para que estivessem atentos a quem entra e sai da cidade, inclusive com horários específicos a serem fechadas e abertas as portas. Neemias 7:3. Neemias
ele estabelece uma ordem específica, mesmo depois que as portas fossem fechadas. Ele diz: e disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. E enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. Então Neemias se preocupa com a vigilância. Diante de toda a destruição que tinha ocorrido com a cidade de Jerusalém, os muros, as ruínas, bem como as insistentes investidas malignas para impedir a reconstrução dos muros, Neemias então estabelece como uma das prioridades colocar uma vigilância constante no que entra e sai. Colocar uma vigilância constante no que entra e no que sai, certamente nos fará ficarmos sempre alertas, atentos às astutas ciladas do inimigo. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Deus quer que nos preocupemos com isso. E aqui eu preciso te dizer, para que você registre, que essa função é sua, essa função é nossa, vigiar. Tá? Às vezes nós temos um hábito de dizer assim: ah não, Deus sabe todas as coisas, é Deus que está sobre a minha vida. Não, eu não preciso me preocupar conosco, porque Deus... Mas você precisa vigiar. Jesus, quando estava no Getsemane, alertou aos seus discípulos para estarem o quê? Vigiando e orando. Primeiro, vigiando. Mateus 26, 41. Mateus 26, 41, ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é... Entenda uma coisa, meu irmão, a carne é fraca, ok? A Bíblia diz que o espírito milita contra a carne, e a carne, o quê? Milita contra o espírito. Tem uma luta constante aí. Jesus nos ensina aqui no Getsemane que nossa carne sempre será fraca, mesmo quando estivermos nos sentindo fortes espiritualmente, ela vai continuar sendo carne. A Bíblia diz que aquele que pensa que está de pé, vigie para que não caia. A vigilância é algo extremamente importante para Neemias, após reconstrução dos muros de Jerusalém. Segunda prioridade a ser estabelecida, após reconstrução dos muros: adoração. Primeira prioridade, vigilância. Segunda prioridade, adoração. E foram estabelecidos os porteiros e os cantores. Especificamente, Neemias estabelece em segundo lugar, cantores. Notem que Neemias distingue cantores e
levitas, ok? Cantores para quê? Para chamar a atenção das pessoas? Cantores para quê? Para ter uma bela voz, para impressionar a outros? É isso? Não. Cantores para levantar a adoração ao Deus vivo. Neemias sabe da importância de estabelecer livre acesso do Senhor à cidade de Jerusalém. Nós falamos aqui sobre isso. Quando a glória da presença do Senhor vem sobre o templo, o que acontece? 2 Crônicas 5, de 12 a 14, ninguém consegue ficar de pé. 2 Crônicas 5, do versículo 12 ao versículo 14. E quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Gedutom, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. O que acontece? Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. O Senhor quer encher toda a casa. O Senhor quer encher toda a sua casa. Através dessa prioridade. Sabe aquele filho, aquela filha, aquela pessoa que você quer tanto e tem orado tanto para que o Senhor toque? Estabeleça como prioridade na sua casa adoração. Amém? Isso acontece quando essa casa é um altar de adoração ao Senhor. Enquanto o fogo da presença de Deus está queimando, não há espaço para qualquer outro tipo de fogo queimar. O que está queimando na sua casa? O que está queimando no seu coração? Que o nosso coração seja esse altar do fogo da presença de Deus. A adoração genuína atrai e estabelece a presença do Senhor. Você está aí? Terceira prioridade que Neemias estabelece após reconstrução dos muros de Jerusalém. Terceira, serviço. E foram estabelecidos porteiros, cantores e agora levitas. Agora Neemias, ele se preocupa com os levitas. Quem irá servir no templo? No templo. A edificação da cidade está correlacionada ao templo.
ao templo, sem a devida edificação espiritual do templo, toda a edificação física fica vulnerável e comprometida. Desse jeito. Salmo 127, versos 1 e 2 diz, Salmo 127, 1 e 2, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá Ele aos seus amados o sono. Sabe, irmãos, como tem sido tão enriquecedor ministrarmos sobre a reconstrução dos muros. Olha quantas coisas Deus tem trazido para nós, quantas revelações. Sabe, irmãos, eu não lembro, nesse tempo que eu estou aqui, ministrando aqui como pastor dessa igreja, eu não me lembro de estar ministrando sobre um tema tantas vezes, de uma forma sequenciada como nós estamos aqui ministrando. Não lembro. Mas o Senhor tem um propósito. Tem algo importante que Deus está trazendo para nós. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. A nossa edificação espiritual, guarda isso que eu vou te dizer agora, registra aí. A nossa edificação espiritual reflete diretamente em nossa edificação física. A nossa casa física é reflexo da nossa casa espiritual. Se edificamos nossa base espiritual na rocha, nossas bases físicas estarão fortalecidas e seguras. Pensar sobre essa prioridade de Neemias, com o serviço, com os levitas que servem no templo, nos ajuda a entender também que devemos olhar para o serviço na casa do Senhor como prioridade. O que tem sido a sua prioridade? O que você tem colocado como prioridade na sua vida? Você tem colocado em prioridade a casa do Senhor? O serviço na casa do Senhor? Ou o seu trabalho de dores? Como tenho servido no templo? Como tenho me dedicado à obra do Senhor? Como eu tenho feito isso? Servir a Deus deve ser prioridade em nossas vidas, é ou não? É ou não? Servir a Deus deve estar muito mais na frente do que qualquer outra preocupação, sejam elas básicas de sustento ou não. É ou não? O que diz Mateus 6, 24 a 33? O que Jesus está dizendo aqui em Mateus 6, 24 a 33? Preste atenção, irmãos, agora. Atentem para as palavras do Senhor, que diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon.
Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, ou pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe, irmãos, às vezes nos acostumamos a ouvir ou a ler alguns versículos bíblicos, algumas passagens bíblicas como essa, e elas já ficam como automáticas. A gente ouve que, como se estivesse ouvindo qualquer uma outra. Sabe, irmãos, as palavras do Senhor, elas são vivas. Desde que você queira que elas sejam vivas na sua vida. E como nós demonstramos que queremos que elas sejam vivas na nossa vida? Como demonstramos isso? Quando nós a colocamos em prática. Quando nós colocamos o nosso coração firme, seguro nas palavras do Senhor, elas se transformam em vida. E aqui também tem um cuidado. As riquezas desse mundo querem exercer senhorio sobre nós. Cuidado! As riquezas desse mundo querem exercer senhorio sobre nós. Jesus está nos alertando isso. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Não podemos. Ou servimos ao Senhor ou às riquezas. Ou o nosso coração está nas coisas de Deus, ou está nas riquezas desse mundo. Temos que ter cuidado. Buscar o serviço na casa de Deus como uma das prioridades em nossas vidas. Isso irá trazer proteção e segurança de Deus para nós. Sustento, vida. Amém? Serviço. Buscar o reino em primeiro lugar. Amém, irmãos? Você está aí? Agora, a quarta prioridade.
quarta prioridade que Neemias estabelece após reconstrução dos muros de Jerusalém: temor e fidelidade como governo. Temor e fidelidade como governo. Versículo 2. Olha o que Neemias diz: eu nomeei Anani, meu irmão. Lembra de Anani? Lembra? Foi ele que levou a notícia para Neemias. Lembram dele? Foi ele que levou a notícia que os muros de Jerusalém tinham sido destruídos. Lembra dele? Pois é, lá em Neemias 1, nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. Neemias se preocupa com duas coisas em um ao mesmo tempo: fidelidade e temor ao Senhor. Sem temor e fidelidade, tudo pode desabar novamente. Neemias sabia muito bem que a falta do temor e a infidelidade eram motivos principais dos muros de Jerusalém terem sido destruídos. Foi por causa disso, da infidelidade, da falta de temor ao Senhor. O temor ao Senhor está ligado à fidelidade, da mesma forma que a fidelidade ao Senhor está ligada ao temor. Ninguém consegue ser fiel ao Senhor sem temor, e ninguém consegue ser temente ao Senhor sem fidelidade. Por isso Neemias se preocupa em estabelecer o governo da cidade de Jerusalém sobre duas pessoas de extrema confiança, que estão acima da média, que se destacam entre a muitos. Em quê? Em temor e fidelidade ao Senhor. Como Deus, Ele está atento para isso, irmãos. Como isso é importante no reino, para o reino. Como isso é importante. Vocês já pensaram? Se Neemias coloca duas pessoas que são descompromissadas, já pensaram nisso? Vocês já pensaram? Se Neemias coloca duas pessoas que não têm temor ao Senhor, que não são fiéis ao Senhor, para governar a cidade, já pensaram? O que poderia acontecer, irmãos? O que poderia acontecer com os outros, com o povo, até com aqueles que amavam ao Senhor, que eram fiéis ao Senhor? O que poderia acontecer? Poderia comprometer toda a estrutura do reino, toda a segurança do povo. Por isso, Neemias nos mostra aqui o temor e a fidelidade ao Senhor como prioridade máxima, como governo de todas as coisas na cidade de Jerusalém. O temor e a fidelidade ao Senhor devem reinar
em nossas vidas. Acima de todas as outras coisas que possamos fazer, que façamos com temor e fidelidade ao Senhor. O temor e a fidelidade ao Senhor deve estar no centro do controle. Acima da vigilância, acima da adoração e do serviço. Temor e fidelidade. Nós podemos fazer todas as coisas, as outras. Podemos vigiar, podemos adorar, podemos servir, mas se não tiver temor e fidelidade, tudo desaba. Olha a importância que é dessa quarta prioridade que Neemias estabelece. Provérbios 1, versículo 7 diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência, da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Temor ao Senhor é o início. Quer começar a fazer alguma coisa? Quer começar alguma edificação? Tem alguma obra para fazer? Coloque o temor ao Senhor na frente, como prioridade, acima de todas as coisas. Salmo 25, verso 10. Salmo 25, 10. Olha o que diz o salmista aí. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade. Agora eu estou na NVI. Para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade. Para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. O homem que não estabelece atentamente sobre a sua vida o temor e a fidelidade ao Senhor, não poderá usufruir da plenitude da presença do Senhor. Quando fizeres um voto ao Senhor, tenham cuidado para cumprires, porque o Senhor não se alegra de voto de tolos. Eclesiastes 5, versículos 5 a 7. Eclesiastes 5, 5 a 7. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Porque irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. O Senhor está lembrando nessa noite. Lembra de cumprir o seu voto que fizestes diante de mim, na minha casa. Lembra de cumprir o seu voto que fizestes diante de mim, na minha casa. Eu estava preparando a palavra hoje, e quando eu estava falando sobre fidelidade, o Senhor trouxe essa passagem tão forte. E o Senhor diz, o Senhor traz para mim, eu diga para o meu povo isso hoje. Lembra do seu voto que fizestes a mim. O Senhor está falando a alguém nessa noite. Lembra
do seu voto que fizestes a mim. Preste atenção agora, muita atenção. Tem muros que foram destruídos por causa de quebra de votos ao Senhor. Tem muros que foram destruídos por causa de quebra de votos ao Senhor. E eu estou falando isso aqui com temor e tremor. Não sei com quem é essa palavra, mas preste atenção, que Deus está falando aqui a alguém. Lembra disso, preste atenção, isso é muito sério. O Senhor está falando aqui. Tem muros que foram destruídos por causa de quebra de votos. Tá? E às vezes o muro desabou e nós ainda não estamos sentindo tanto reflexo desse muro caído, pela misericórdia de Deus. Mas Deus está dizendo para nós, Deus está nos alertando nessa noite: lembra-te do voto que fizeste a mim, na minha casa. Lembra? Você está aí? Amém? 4 prioridades. Pessoal do louvor, pode vir. 4 prioridades a serem estabelecidas, que precisam ser estabelecidas após reconstrução dos muros. Quais são elas? Temor e fidelidade como governo. Vigilância, adoração, serviço, temor e fidelidade como governo. Deus quer nos estabelecer firmes e constantes. Deus está trazendo hoje aqui prioridades que precisam ser estabelecidas, observadas em nossas vidas. Amém? Quando Deus traz algo para nós, eu entendo assim, sempre traz como direção. Mais importante do que uma palavra que é algo novo, algo que você não entendia, algo, Deus me mostrou algo eu nunca tinha pensado. Mais importante do que isso é a direção que Deus está trazendo. Amém, irmãos? Tá? Deus está trazendo direção. Deus está trazendo um alerta. Feche os teus olhos nessa hora. Feche os teus olhos. Vamos orar.